Olá, você vascaíno, você vascaína, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Vascão Eterno e se inscreva no nosso canal. Pessoal, o Vasco ontem jogou contra o Fluminense, uma boa partida, diga-se de passagem, e ganhou por 2-0. O jogo foi no Engenhão, já que absurdamente, mais uma vez, as autoridades cariocas impediram o clássico contra o Fluminense em São Januário. Não há justificativa plausível, embora eles inventem questões aí de segurança, de entorno e blá blá blá. Bom, apesar disso tudo, o Vasco foi lá, meteu os 2-0 e foi com autoridade. Não foi uma partida magistral, tá? Diferente de um monte de analistas aí, eu não vou ser obrigado a dizer que não foi uma partida magistral, genial, não foi um massacre vascaíno. Apesar do olé no final, aquilo ali é muito mais empolgação e zoação de torcida do que efetivamente uma apresentação fantástica do time do Vasco. Mas o Vasco foi consistente naquilo que ele fez durante o jogo e jogou o suficiente para vencer o Fluminense. O jogo começou bastante equilibrado, o Fluminense relativamente melhor, chegava com mais perigo, embora em nenhum momento ele tenha realmente atacado o Vasco a ponto de fazer gol. Tanto que o Léo Jardim, durante toda a partida, ele fez apenas umas duas defesas de bola, defesas fáceis, duas ou três defesas fáceis de bola de longa distância e saídas de gol, mais umas duas ou três saídas de gol, que ele saiu bem. Normalmente não sai tão bem, ele dessa vez saiu bem, e inclusive saiu jogando bem. Então, mas ele se ateve a isso. Não que o Fluminense não tenha criado algumas chances interessantes, criou. O Fluminense teve em condições de marcar pelo menos umas 3 ou 4 vezes, alguns arremates de dentro da área. Mas, tal qual o Vasco, em várias oportunidades, em outras partidas, não ontem, mas em outras partidas, chutaram mal a gol, tomaram a decisão errada, em vez de chutar para o gol, cruzaram. Então, acabaram que não fizeram o gol. O Vasco, ao contrário, fez. E como eu ia dizendo, antes de toda esse parêntese, o Fluminense começou ligeiramente melhor, até que o Vasco deu ali uns 2 sustos e depois fez o gol, um gol contestado, um gol bastante discutível. Para mim foi gol, e o Lucas Pedrosa disse que não foi gol, que foi mão do Veguete e tal, blá blá blá. Vamos lá. Eu entendo erros de arbitragem e erros de interpretação. Ali não houve erro de arbitragem nem erro de interpretação. A nova regra do negócio da mão diz que a mão precisa, não é que a mão tem que estar colada ao corpo ou que ela tem que estar afastada, não é isso. Ela tem que ser um movimento natural, o que é uma coisa meio discutível. Um movimento natural para quê? Né? Algumas pessoas vão ver uma situação com movimento natural, outros não. Mas de qualquer forma, a bola que resvala na mão do Léo Pelé é uma bola que é desviada em cima, né? Ela vem com muita velocidade e desvia pelo próprio jogador do Fluminense. Então ele não tinha tempo nem de tirar a mão se ele quisesse. E depois o lance mais polêmico, porque a princípio essa mão do Léo Pelé, mesmo que a bola não tivesse nessas condições, não seria com uma condição de falta, é uma alegada mão do Veguete na hora de matar a bola ali e jogar para o fundo do gol. Vamos lá. O árbitro ele tem uma limitação de imagens, né? Porque, por exemplo, o Lucas Pedrosa diz que ele viu uma outra imagem e que passou não sei aonde essa outra imagem e que mostrava claramente a mão do Veguete. As imagens que aparecem para nós durante a transmissão, ali no momento do lance, nenhuma delas é conclusiva. Inclusive uma dá a impressão que ele matou a bola, na verdade foi ali embaixo com a virilha, né? Vamos dizer assim. Então não há erro de interpretação do árbitro, não há erro de nada. Ele analisou de acordo com as imagens que ele tinha. Se depois aparecer uma outra imagem fora das imagens oficiais, ele não pode se basear nisso, né? Até porque você não tem acesso no momento a essas imagens e posteriormente não pode ir lá e anular um gol com base numa imagem que veio de fora do sistema oficial. Então, assim, não houve erro de arbitragem nesse ponto. Houve erro logo após o gol.
As reclamações do time do Fluminense foram muito assintosas, não só dos jogadores, eles partiram para cima do árbitro. O Mano Menezes chegou a fazer sinal de que era maluquice do árbitro, que estava doido e tal, e isso aí merecia pelo menos uns 2 ou 3 cartões amarelos ali para o pessoal do Fluminense, que o árbitro Daronco ele deixou guardado no bolsinho. Depois até deu alguns, né? Mas também deu para o Vasco e para os jogadores do Vasco durante a própria partida. Agora esse gol mudou um pouco, porque o Fluminense sentiu esse gol e teve mais dificuldade. A partir daí o Vasco dominou completamente o primeiro tempo. O Fluminense já não criou mais nada no primeiro tempo. No segundo tempo o Fluminense voltou uma postura semelhante ao do primeiro, mas o Vasco segurava bem, né? Só que aos poucos o Fluminense foi empurrando o Vasco para trás, até que teve aquela jogada do Vitor Luiz pela esquerda, cruzou a bola, passou pela área inteira, ninguém conseguiu cabecear, a bola chegou na direita, o João Vitor, que tinha entrado há pouco tempo no lugar do Maicon, ele consegue tomar a bola, cruza, o Verguete entra, dá-lhe uma sapatada, o Flávio faz uma defesaça, defesa de cinema, mas com rebote. E aí o Vitor Luiz, que tinha errado o cruzamento no início do lance lá pela esquerda, ele está entrando na área e ele pega o rebote e joga a bola de cabeça para dentro do gol. Assim, meio de peixinho, mas um peixinho alto, né? A bola entrou, o Fábio ainda tentou fazer uma segunda grande defesa, um segundo milagre, mas tirar a bola de dentro do gol não vale como defesa. 2-0 para o Vasco. A partir daí o jogo meio que não que tenha que se perdido, mas foi o Vasco segurando e o Fluminense tentando chegar, e até criou algumas coisas, conseguiu arrematar depois disso aí pelo menos umas 2 bolas de dentro da área. Mas como eu disse lá no início do vídeo, o Fluminense hoje estava naqueles dias de Vasco, em que até chegava em condições boas para arrematar, mas isolava a bola, tomava a decisão errada, né? E acabou que o placar de 2-0 para o Vasco não foi injusto. Primeiro porque o Vasco fez os gols, segundo porque o Vasco teve muito mais assertividade, ele teve muito mais entendimento da partida, muito mais disposição do que o Fluminense. Não que o Fluminense não tenha tido, o Fluminense correu muito, o Fluminense disputou o jogo, mas o Vasco nitidamente estava com mais cabeça do que os jogadores do Fluminense nessa partida. Então 2-0 foi ótimo e foi um grande presente para o dia de hoje, o Dia dos Pais. Por isso mesmo, um feliz Dia dos Pais para todos os pais vascaínos e para os outros também, né? Embora para os outros não seja talvez tão feliz assim, porque nem todos ganharam um clássico sobre o Fluminense por 2-0. Mas nós vascaínos ganhamos. Isso aí, pessoal. Vasco agora 27 pontinhos na tabela, 10º lugar, não vai ser ultrapassado por ninguém essa rodada, e com chances aí de galgar, dependendo dos resultados de hoje, mais algumas posições aí na próxima rodada. Vamos ver como é que vai ser. Temos que continuar nessa batida, ganhando, jogando, disputando, porque o time do Vasco não é esse primor técnico. Então você tem que suar muito para conseguir os resultados. É isso que a gente sempre pediu aqui: suor, disputa. Não é um time cego de bola, mas também não é um virtuoso de bola. Então tem que chegar e correr atrás do resultado, tem que disputar realmente cada bola como um prato de comida, que foi o que o Vasco fez ontem, e o resultado veio. Valeu, pessoal, até o nosso próximo vídeo.